estamos de volta aqui do canal 8020 Concursos, a nossa primeira videoaula aí do pacote de segurança da informação, é a ISO 27001, ISO que trata da implantação do sistema de gerenciamento de segurança da informação nas instituições. Eu me chamo Helder Silva Cruz, formado em análise de sistemas, pós-graduado em gestão de projetos de TI e já fui aprovado em 3 concursos. Em primeiro lugar no MDA 2014, nono lugar na DataPrev 2014 e 99º no SERPRO 2013. Vamos passar esse conteúdo aí, pessoal. Você que não passou, logo chegará a sua vez também. Bibliografia, aí eu tenho algumas bases que eu tirei da bibliografia, tanto da Lei 17.799 quanto da Lei 27.001, que é a lei atual. Aí eu tenho também abaixo um site de questões para concursos que eu costumo fazer para poder validar se aquele conteúdo que eu estou estudando de fato é aquilo que precisa para o concurso, visto que a gente não dá para aprofundar em tudo, então a gente tem que pegar um básico de tudo, senão fica difícil aí para acompanhar tudo que o concurso pede. Então, gente, é o seguinte, vocês vão ver agora, que o pessoal que já é acostumado a acompanhar meus vídeos, eu tô vindo com uma modelagem nova agora. À frente do conteúdo vai estar, quando aquela questão já foi citada em alguma prova, vai estar descrito a banca, o ano e as provas que já foram citadas por ano. Isso é uma forma interessante para a gente não perder muito tempo com as questões, e que nunca é perda de tempo também, mas minha intenção é mais o conteúdo nessas aulas. Então, só para a gente saber, não, realmente aquilo ali está tendo foco, é aquilo que cai no concurso, então vamos seguir por aí. Então, pessoal, começando aí o concurso nos temas gerais. Essa ISO, a 27001, ela foi elaborada para prover um modelo de estabelecimento, implantação, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e melhoria do sistema de gerenciamento do sistema da informação, também chamado de SGSI. Pessoal, como vocês veem aí, isso aí já foi tema de várias provas, então isso aí é um copia e cola que você deve guardar para sua prova. É daqueles assim, sinal vermelho mesmo, para a gente decorar. Então é o seguinte, passando para o próximo tópico, o sistema de gestão de segurança da informação inclui estrutura, política, atividades de planejamento, práticas, procedimentos, recursos e processos da organização. Outro tema aí que cai demais. Tem também aí o próximo tópico. Tem como objetivo. Então, quais são os objetivos do da Lei 27.001, da norma, né? São a implantação de um sistema de gerenciamento de segurança da informação e também servir de base para certificação em segurança da informação, certo? Então aí mais abaixo, pessoal, eu não pintei de vermelho, são outros tópicos que eu não encontrei em provas, mas que tem muita probabilidade de cair, então, como todo esse conteúdo. Sendo que os de vermelho são aqueles assim que você não pode deixar de lado, mas esses outros que estão por preto aí mesmo, é bom observar que pode vir a cair também, como é um conteúdo muito relacionado. Então é o seguinte, próximo tópico: estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar o SGSI de uma organização. Isso é um objetivo também que fala na norma. A norma adota o ciclo PDCA aplicado para estruturar todos os processos do SGSI. Para quem não lembra, o ciclo PDCA é aquele ciclo de planejamento, execução, monitoramento e as ações de melhoria que é utilizado em toda a administração, né? Então a norma adota esse ciclo. A norma está ligada à ABNT, NBR ISO 9001
e a ABNT NBR ISO 14001. Isso aí é importante, que tem provas que gostam de perguntar isso, da onde que essa norma tem base. Então é importante você saber essa base aí também. Esta norma cobre todos os tipos de organização. Isso é muito importante, que ela costuma perguntar se uma organização muito pequena pode implantar um SGSI utilizando a norma 27001. Então eles costumam fazer esse tipo de pegadinha aí. Então se deve sempre levar isso, que para qualquer organização, até hoje eu também nunca vi nenhuma norma ou conteúdo, seja COBIT, seja AIT, restringir a organizações de grande porte, alguma coisa do tipo. Assim como a 27001 aí também para qualquer tipo de organização. Então vamos seguindo adiante. Em relação ao modelo PDCA aplicado aos processos do SGSI, pessoal, isso aí cai demais. Isso aí, olha o tanto de referência que tem aí em cima. Olha lá, você tem 2013, muita referência, 2014. Então o que acontece? É um assunto, em várias provas caiu nesses anos, em várias bancas diferentes. Eles costumam perguntar simplesmente isso: a norma o modelo PDCA é aplicado aos processos do SGSI? Isso aí, pessoal, se você já souber isso aí, você já mata uma porrada de questões sobre esse assunto. Então vamos entender aí como é que ela se relaciona com o ciclo PDCA. Então, primeira parte é o plan, né, do planejamento, que se relaciona com a fase de estabelecimento do SGSI. Dentro dessa fase de estabelecimento do SGSI, o que se busca é estabelecer a política, objetivos, processos e procedimentos do SGSI, relevantes para a gestão de risco e a melhoria da segurança da informação, para produzir resultados de acordo com as políticas e objetivos globais da organização. Esse é um copia e cola que o CESP pediu aí no TJ do Ceará, pessoal. Então, seguindo adiante, em relação ao fazer, o do aí do PDCA, temos a correlação com a fase de implementação e operação do SGSI, que já foi pedido aí também por bancas aí do CESP em duas provas já. Dentro dessa implementação temos política, controles, processos e procedimentos, de uma forma bem genérica. Temos aí em seguida o checar, que é o cheque aí do PDCA, que se relaciona com monitorar e analisar criticamente o SGSI. Essa etapa de monitoração e análise do SGSI, ela inclui avaliar, quando aplicável, medir o desempenho de um processo frente à política, objetivos e experiências práticas do SGSI, e apresentar os resultados para análise crítica pela direção. Seguindo adiante, pessoal, a última etapa aí do PDCA, que é o ACT, que diz respeito a agir, né, está relacionado a fase de monitoramento e análise crítica do SGSI, que já caiu em várias provas também, pessoal. Essa fase de monitoramento e análise crítica, ela diz respeito a executar as ações correlativas corretivas e preventivas, com base nos resultados de auditorias internas e análise críticas pela direção ou outras informações pertinentes, para alcançar a melhoria contínua do SGSI. Então já tem a ver aí com a melhoria contínua, correções, prevenções. Então, seguindo adiante aí, pessoal. Outro assunto interessante são os atributos da segurança da informação, que vão estar descritos aí na norma. Esses atributos são divididos entre atributos principais e os atributos adicionais, sendo que eles costumam perguntar também nas provas quais são os principais, quais são os adicionais, ou perguntar sobre todos os atributos. Então, eu vou citar primeiro os principais. Os principais são disponibilidade, confidencialidade e integridade. Agora eu vou citar cada um deles como funciona. Então, a disponibilidade ela tem a ver
com aquela informação ser acessível e utilizável sob demanda para uma entidade autorizada. Então, a informação disponibilizada sob demanda para quem for autorizado. Então, isso é a disponibilidade. Caiu em várias provas também. Temos aí confidencialidade, que não é tão cobrada, mas ela fala sobre que a informação não esteja disponível ou relevante ou revelada a indivíduos e entidades por processos não autorizados. Então, confidencial. Se não é autorizado, não vão disponibilizar. Esse é o conceito de confidencialidade. E a integridade, ela fala de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos. Sinal vermelho aí, exatidão e completeza. Então, se a informação está exata, conforme eu mandei, ela chegou, a informação está completa, está exata, então a informação é íntegra. Então, pessoal, aí, vou citando agora os atributos da informação adicionais, que são a autenticidade, a responsabilidade, o não repúdio, também chamado de irretratabilidade, e a confiabilidade e a legalidade. Agora eu vou citar cada um, conforme fiz em cima. O conceito: a autenticidade diz respeito à genuinidade da informação ligada à sua origem. Autenticidade é o que? Se a informação é autêntica, realmente é uma informação de quem está sendo assim, da onde se originou, né? Se a informação é autêntica. Quando falamos de responsabilidade, estamos falando sobre a identificação de autoria e credenciamento para criação e modificação. Então, quem é o autor aí, estamos falando de responsabilidade. Quando falamos de não repúdio ou irretratabilidade, estamos falando sobre a garantia de não negação da criação ou alteração da informação durante o ciclo de vida da informação. Então, é bom a gente decorar esses dois nomes: não repúdio e irretratabilidade. Isso significa o quê? Não negar que fez aquilo. A pessoa não pode negar. Esse é um conceito. Confiabilidade, estamos falando sobre o grau de certeza e veracidade e precisão de uma informação. Então, informação confiável é aquela informação precisa que eu posso, que eu tenho certeza que ela é uma informação verdadeira e precisa, né? Quando eu estou falando de o próximo tópico aí, legalidade, já estou falando sobre o grau de conformidade da informação com aspectos legais do negócio. Então, legalidade tem a ver com conformidade, de acordo com os manuais, com a legislação, enfim. Então, seguindo adiante, pessoal, agora um tópico que é mais cobrado o título do que os tópicos em si, né? Que é a documentação do SGSI deve incluir o que ela deve incluir. Está registrado na ISO. Ela pergunta aqui que uma pergunta que caiu no CESP em 2015 na prova do TCU foi se a abrangência, ela perguntava sobre a abrangência da documentação, se tinha a ver com o tamanho da organização. Por exemplo, uma organização pequena, ela teria uma documentação menos abrangente, alguma coisa do tipo. Então, para responder essa pergunta aí, temos aí a questão seguinte, que a abrangência da documentação pode variar de acordo com o tamanho da organização e a complexidade dos requisitos de segurança da informação. Então, se a documentação vai ser bem abrangente ou não, depende do tamanho da organização e a complexidade dos requisitos. Então, essas são as variáveis aí que vão dizer o tamanho da documentação que vai ser utilizado. Sendo que, bom lembrar que o tamanho da organização e a completeza dos requisitos, eles não vão interferir se eu posso ou não aplicar a norma. De toda forma, eu posso aplicar a norma. Só que, em relação à abrangência da documentação, eu vou ter esse critério aí para variar se vai ser mais ou menos abrangente. Então, voltando aí, sobre
quais são os tipos de documentos que incluem a documentação do SGSI. São os seguintes documentos: a declaração documentada das políticas e objetivos do SGSI, o escopo do SGSI, os procedimentos de controle que apoiam o SGSI, uma descrição da metodologia de análise, avaliação e riscos, o relatório de análise e avaliação de riscos, o plano de tratamento de riscos, os procedimentos documentados, que aí eu vou abrir um parênteses aí nos procedimentos documentados, que eles vão dizer respeito aí a documentos requeridos pela organização para assegurar o planejamento efetivo, a operação e o controle de seus processos de segurança da informação, e descrever como medir a eficácia dos controles. Quando eu falo aí, por exemplo, eu tenho que ter dentro da documentação os procedimentos documentados de cada processo, me dizendo como eu vou medir a eficácia de um controle específico ou alguma coisa do tipo dentro do processo. Então, seguindo aí, outra documentação que é pedida dentro do SGSI são os registros requeridos por essa norma, né? E a declaração de aplicabilidade, que é o documento aí que contém todo o planejamento da implantação aí do SGSI. Muito cobrado também. Seguindo adiante, pessoal, em relação aos requisitos gerais aí, estamos cada vez aprofundando mais, não sei se vocês perceberam isso. Então, os requisitos gerais que eu falo aí do estabelecimento e administração do SGSI e as etapas do processo são o seguinte: as 4 etapas que eu já havia mencionado antes: estabelecer o SGSI, implementar e operar o SGSI, monitorar e revisar o SGSI e manter e melhorar o SGSI. As provas costumavam pedir, agora cada vez vai aprofundando mais o conteúdo, mas pedir quais são essas 4 etapas do processo aí de implantação do SGSI. Seguindo adiante, a primeira fase de estabelecimento do SGSI, ela diz respeito a definir o escopo e limites do SGSI, definir uma política do SGSI, definir a estratégia de avaliação de riscos da organização, identificar os riscos, analisar e avaliar os riscos, identificar e avaliar as opções do tratamento de riscos, selecionar objetivos de controle e controles para o tratamento de riscos, obter a aprovação da gerência de riscos residuais propostos, obter a autorização da gerência para implantar e operar o SGSI e, por fim, preparar uma declaração de aplicabilidade. Então, pessoal, dando um resumão aí do que eu li aí, o que acontece? Quando eu estou estabelecendo o SGSI, minha preocupação inicial é definir o escopo, o que eu tenho que fazer. Em seguida, são definidas políticas, estratégias, avaliados riscos. Eu ainda não vou fazer nenhum tratamento para os riscos, eu tenho essa fase essa identificação dos riscos, que isso aí cobra muito nas provas, perguntando aonde vai ser identificado, onde vai ser analisado o risco. É no estabelecimento, é na implantação, é no monitoramento. Então, esses tópicos que a gente tem que estar bem alinhado. Aí, né, são os objetivos de controle já vão sendo feitos, aprovados, autorizados. E, por fim, a declaração de aplicabilidade. Aí já vai englobar tudo que foi planejado aí, desde a política, desde o escopo. Então, essa é a visão que a gente tem que ter do estabelecer. Até então não está sendo feito nada, são análises e identificações do que pode ser tratado, das opções que se tem de tratamento, para que o SGSI seja feito, das políticas. Essas políticas já são aprovadas e autorizadas, aí, colocadas na declaração, para que a gente possa seguir implantando
o SGSI. Pessoal, em relação à implantação e à operação do SGSI, temos os seguintes tópicos aí, pessoal. Temos a formulação de um plano de tratamento de riscos, a implementação do plano de tratamento de riscos, a implementação dos controles selecionados, a definição o definir como medir a efetividade dos controles, implantar programas de treinamento e conscientização, gerenciar as opções do SGSI, gerenciar os recursos do SGSI e implementar procedimentos e outros controles. Então aí, fazendo aquela sinopse aí, aquele resumo, né? Temos aí a gente já começa a tratar o risco em si, formulação do tratamento, começamos a fazer os planos, implementar esse tratamento do risco, começamos a implementar os controles que já foram planejados anteriormente, a medir a efetividade aí, a definir como medir a efetividade, que a medida vai ser feita mais adiante no monitoramento, implantar os programas de treinamento. Então aí já começa o gerenciamento, aí já começa a ser gerenciado aí o SGSI. Então, seguindo adiante, pessoal, agora chegando ao monitoramento, que essa é a fase aí onde vão ser analisados como está sendo implantado o SGSI. Temos os seguintes tópicos: executar procedimentos e monitorar de monitoração e revisão e outros controles, realizar análises críticas regulares da eficácia do SGSI, medir a eficácia dos controles para verificar que os requisitos de segurança da informação foram atendidos, revisar as avaliações de riscos em intervalos planejados e revisar o nível de riscos residuais e riscos aceitáveis, identificando, considerando mudanças, conduzir auditorias internas no SGSI em intervalos planejados, responsabilizar-se por revisões gerenciais do SGSI, atualizar os planos de segurança considerando as descobertas das atividades de monitoramento e revisão, registrar as ações e eventos que poderiam ter um impacto na efetividade ou desempenho do SGSI. Então, pessoal, essa questão do monitoramento aí, pessoal, da avaliação, conduzir auditorias, é onde se monitora, se mede se o controle está efetivo, se há a análise dos planos que foram feitos, para poder registrar ações e eventos que poderiam aí ter impacto, para que sejam tomadas medidas corretivas ou medidas evolutivas aí para o SGSI. Essa questão do monitoramento aí, pessoal. E a última fase, que é manter e melhorar o SGSI, que tem a ver com o processo de melhoria contínua aí. Ela tem os seguintes tópicos: implementar as melhorias identificadas no SGSI, executar as ações preventivas e corretivas apropriadas, comunicar as ações e melhorias de todas as partes interessadas e, por fim, assegurar que as melhorias alcancem os objetivos propostos. Perfeito, pessoal? Então aí vamos finalizando aí a nossa videoaula de ISO 27001. Eu acho bem interessante que a partir dessa aula você também veja a aula de ISO 27002, uma vez que essas duas ISOs elas estão sempre juntas aí no contexto aí de segurança da informação, sendo que a ISO 27001 já vai, como vocês acabaram de ver, né, ela diz respeito à implantação de um SGSI,
enquanto a ISO 27002 já vai dizer respeito às boas práticas de segurança da informação. E elas estão sempre juntas aí nas provas. Eles costumam fazer questões entre uma ISO e a outra, entendeu? Então é bem interessante ver também essa aula. Então, pessoal, boas provas aí e boa sorte para vocês aí nos concursos.